Para você que me ouve, eu te cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui divulgando videoaula da Escola Bíblica, ok? Você que já é participante do nosso canal no YouTube, tem aí mais uma oportunidade maravilhosa de aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E você que ainda não é participante do nosso canal, te convido, se inscreva. Claudivan Nicolau, vai lá, pesquisa, se inscreva, você vai ter a palavra de Deus de forma simples, clara, objetiva para a tua vida. Pode usar aí as redes sociais, em qualquer local que você estiver, para poder aprender as verdades da palavra de Deus e ser muito abençoado pelo Criador. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos aprender aqui, meus irmãos, na última, veja bem, última lição, do terceiro trimestre. Olha aí que maravilha, Usamos aqui para a base, simplesmente para a base, este artigo da CPAD, a razão da nossa fé. Assim cremos e assim vivemos. A última, 13ª aula. A 13ª aula deste trimestre tem o título Família e a sua natureza. Vamos aprender aqui conceitos sobre família e a sua natureza, a sua origem, as bases aqui. Vamos aprender conceitos da palavra de Deus. É claro, irmãos, que quando nós estamos falando aqui, nós estamos mencionando que família, quando a gente utiliza os conceitos que muitos estudiosos da atualidade no meio secular, veja bem, no meio secular, utiliza alguns conceitos sobre família, que podem trazer várias definições, vários tipos de famílias, mas nós queremos dar ênfase aqui à instituição formada por Deus. Se você não tem este exemplar da CPAD do terceiro trimestre, tenha um exemplar da Palavra de Deus. As suas mãos aí, olha, Bíblia King James, você pode utilizar aí Bíblia da Central Gospel, da CPAD, do Mundo Cristão, Sociedade Bíblica, etc. A Bíblia Sagrada você vai encontrar no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 2, ok? Capítulo 2 do livro de Gênesis, verso 18 e verso 24. E você também pode abrir a Bíblia no livro de Mateus, Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 19, versos 5 e 6 a seguir. Você vai encontrar ali Jesus trazendo ali os marcos, que são os marcos que o Pai colocou lá no Éden, os marcos que Jesus reforça no Evangelho, e vamos entender todo esse panorama dentro da história da humanidade e também a história do povo de Deus, conforme a palavra de Deus. Pois bem, conceito de família à luz da sociedade. Um local, um ajuntamento onde uma ou mais pessoas convivem em harmonia, sendo do mesmo sexo ou não, com uma ou mais pessoas ou até mais de uma mulher, etc. Na verdade, várias constituições de famílias. Mas a família, à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, é constituída, Gênesis capítulo 2 e verso 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha aqui que não está falando no plural, as suas mulheres, e nem a vários varões. Está falando de um homem, de uma mulher, macho e fêmea. A Bíblia vai nos narrar que no livro de Gênesis, Deus criou todas as coisas, criou os animais e deu autoridade ao homem para nomear os animais. E viu Deus que era bom. Todavia, olhou Deus e viu que Adão estava só. Colocou um sono em Adão, da sua costela fez então a sua adjuntora, a sua companheira, ossos dos seus ossos, carne da sua carne, seria chamada de varoa, companheira. E no verso 24 do mesmo livro, do capítulo 2 de Gênesis, vamos aqui ver o contexto. O contexto social, a base social formada pelo próprio Deus, que é
família, homem, macho, mulher, fêmea, os seus filhos, local. A Bíblia vai dizer, irmãos, que neste local, neste clã, neste lar, não é? É onde o homem deve se relacionar em harmonia. É preciso ter organização, coerência, né? E assim por diante. E vai nos informar também, irmãos, que este conceito de casamento foi criado então por Deus. Este é o casamento à luz da Bíblia Sagrada, indissolúvel. Nós vamos ver, irmãos, que um casamento ele só termina se houver a morte de um dos parceiros ou um dos cônjuges, se houver a traição, infidelidade ou adultério, né? E terceiro ponto, a deserção, o abandono, né, no casamento por parte de um dos lados que seja descrente, não é verdade? E também existem, irmãos, as situações em que às vezes os dois são cristãos, mas pelo esfriamento, pelas brechas, né, pelo desânimo, Satanás encontra uma porta, uma brecha, e ali vai trabalhando, e acontece justamente a morte espiritual, aonde um dos cônjuges acaba abandonando, morrendo, naufragando na fé e abandonando o casamento. Mas é uma instituição indissolúvel, não é? Se existe um esfriamento, falta de amor, às vezes discordâncias, é preciso se assentar, orar ao Pai, clamar ao Pai, buscar a fonte que é Jesus, que Ele restaura, né? Esse é o desejo de Deus, porque o casamento não é algo que pode se deixar, largar, abandonar e assim por diante, né? Cuidado com as falsas teologias aí, você pode estar se enveredando por um caminho que Deus vai cobrar de ti um preço muito caro, né? A Bíblia Sagrada nos diz que é um relacionamento indivisível. Aí a pergunta que não quer calar, para aqueles que são conhecedores da Bíblia Sagrada, vai ver que no Antigo Testamento, né, inclusive dentro do livro de Gênesis até, aleluia, o livro de Malaquias, ali o Antigo Testamento, vai mostrar que Deus permite, né, que o homem case-se com várias outras mulheres. Isto é, o casamento poligâmico. O que é isso? O homem casando com várias outras mulheres. Exemplo na Bíblia, Abraão e Sara, né? Exemplo de amargura, Sara não persevera e entrega a sua serva, sua escrava, e passa a ser uma concubina de Abraão. Abraão teve também outras concubinas, mas Agar foi aquela que trouxe uma amargura, né? Ismael. Então Abraão precisou despedir Ismael lá na frente, na sua caminhada, e trouxe aí um grande preço a pagar. Cuidado para não pagar preço por desobediência, viu? Não busque pela carne, busque pela fé na poderosa palavra do teu Deus. Vamos, irmãos, caminhar mais um pouco. Davi, exemplo de, né, poligamia. Salomão, né? Quantos outros nós poderíamos citar aqui? Jacó, não é verdade? Nós vamos encontrar, irmãos, vários personagens bíblicos que teve seus casamentos poligâmicos com mais de uma mulher. Deus, no Antigo Testamento, permitiu. Não é que Deus desejava que fosse dessa forma, mas permitiu Deus, né? Uma das consequências da desobediência vem então o homem a desobedecer à vontade diretiva, e aí entra por alguns caminhos que são vontades permissivas do Pai e não vontades diretivas. Quando nós olhamos para esse contexto, a Deus então permite para que haja proliferação, crescimento também. É claro que em muitos casos, em muitas guerras, haviam muitos mais mulheres do que propriamente homens, devido à morte nas guerras, nas batalhas, e aí estatisticamente falando, sempre houve mais mulheres do que homens em muitas regiões geográficas do globo. Não é justificativa, mas apenas apontamentos para você se situar, entender que Deus permitiu, ok? Mas Jesus deixou bem claro lá em Mateus capítulo 19 e versos 5, 6 a seguir, né, que no princípio não foi assim. Então Jesus deixa bem claro, né, que o casamento é entre um varão e uma varoa e uma mulher, e ali unem-se e criam um lar, né, onde habita a presença do Espírito Santo, onde o homem, na luz da palavra de Deus, é o cabeça da casa, que exerce a autoridade, que exerce o comando, que também é o provedor, não é? Mas a mulher é a sua companheira, ajudadora, não é? A mulher, dentro da história da humanidade, ela era considerada como até uma escrava, né? Ela não tinha os seus direitos preservados, e hoje há uma vitória muito grande. As mulheres
e elas têm os seus direitos, e alguns locais, em alguns lugares até, né, alcançam vitórias em meios econômicos, políticos, financeiros e sociais muito elevados, e isso é de grande valia, grande importância. Todavia, né, o homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou a sua própria vida por ela. E a esposa deve reverenciar o marido, né? Sara chamava Abraão de Senhor, né? Respeito mútuo, companheirismo, né? E ali dentro do lar, na verdade, decisões de comum acordo, aleluia, buscando aí a bênção, buscando aí a direção, buscando aí, né, a orientação do Espírito Santo, e com certeza esta família será muito abençoada por Deus. Existe na sociedade, irmãos, nos conceitos dos doutores desta sociedade, que anda na sabedoria humana, que é também diabólica, vai informar que família pode ser constituída por dois seres do mesmo sexo, tanto homem como homossexualismo, como mulheres no lesbianismo, né? São práticas mundanas, são conceitos da sociedade que querem colocar, né, para nós cristãos garganta abaixo, e que nós possamos aceitar essas práticas. Isto é abominação aos olhos, à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, não é verdade? E esses conceitos de famílias atuais, não é? Às vezes só um homem adota uma criança, às vezes uma mulher, ou até mais, e assim por diante. Tantas famílias aí que são conceitos dentro da história, né, da evolução humana, que nós temos que considerar, porque vão se desenvolvendo, mas dentro da palavra de Deus não é constituído um lar, uma família. Família, à luz da Bíblia Sagrada, é um homem e uma mulher criando os seus filhos em sujeição, criando os seus filhos na presença do Deus de Israel, né, conforme a palavra da verdade. O hedonismo, o que é isso? Hedonismo, práticas, né, sexuais, né, distorcidas, né? Hedonismo, práticas sexuais diversificadas, não é? A busca de prazer a qualquer preço, né? Isto a sociedade oferece, mas nós como cristãos sabemos que a prática sexual abençoada por Deus está dentro da luz da palavra do Senhor, quando o sacerdote abençoa o matrimônio, o casamento de um casal, um homem e uma mulher, e ali as práticas que Deus abençoa dentro da luz da palavra de Deus, não sendo sodomita, né, e muitas outras práticas que o mundo aponta como corretas. À luz da palavra de Deus, nós precisamos vigiar e obedecer à vontade do Pai. Se assim o fizermos, Deus nos dará graça, nos dará vitória e nos abençoará sobre a face desta terra. Primeiro núcleo social, família. Guarde, cuide, zele da sua família que Deus te constituiu, Deus te deu. Visite o nosso canal, se inscreva, divulgue a palavra de Deus, evangelize já.